Quando pensamos na igreja e na família, qual é a relação? Na sua cabeça, quando falamos igreja-família, há alguma relação? Há alguma ligação entre igreja e família? Ou não há nenhuma? Possivelmente você faz alguma relação entre a igreja e família. Talvez você pense, bem, as famílias vão à igreja. Igreja no sentido de local de culto, de adoração. Talvez você possa pensar que, bem, famílias fortes farão igrejas fortes. Ou talvez você pense, bem, a igreja e a família. A igreja é responsável, ou a igreja deveria ter o cuidado de ajudar a fortalecer as famílias. E tudo isto está certo. Mas a verdade bíblica, irmãos, é mais profunda. E nos mostra que a família é um verdadeiro modelo da Igreja de Jesus. A família foi a primeira instituição divina, a base da vida comunitária que Deus criou para nós. Deus não criou o homem para viver sozinho. Esta é uma afirmação do próprio Deus. Foi o Senhor que declarou, após criar o homem, não é bom que o homem esteja só. É por isso que até hoje, um dos castigos maiores, uma das maiores punições é colocar o homem sozinho. Nas penitenciárias de alta segurança, quando os criminosos portam-se mal, o castigo maior não é necessariamente a tortura, mas colocá-los numa coisa que se chama solitária. E ali a angústia e o sofrimento é maior. Muitas vezes, os nossos filhos, quando são pequeninos, talvez mais do que o castigo físico, sofriam quando nós os colocávamos numa cadeira separados e isolados, não é? Eu cheguei a ver situações em que as crianças pediam mesmo: olha, eu prefiro que me des umas palmadas, mas me deixes brincar outra vez com os meninos, não me deixes aqui sozinho, porque deixar a criança sozinha era sinal de angústia. Deus criou o homem para a vida comunitária. E esta vida que Deus criou, nesta vida comunitária, Ele estabeleceu uma comunidade inicial e básica, que era a família. Era um modelo para a sociedade. E desde o início, irmãos, desde o início, o inimigo de Deus e nosso inimigo, porque odeia tudo aquilo que Deus fez, odiou profundamente o casamento e odiou profundamente a família. E as suas primeiras intervenções no mundo foram no sentido de destruir as duas coisas. Vejam, irmãos, ele começa por introduzir o pecado, criando um problema, uma barreira, uma divisão entre o marido e a mulher. Ele tenta a esposa, derruba o casal, e logo ali surge a primeira discussão conjugal da história. Adão, o que é que fizeste? E o Adão respondeu, como a partir dali todos os homens responderam: olha, a culpa não é minha, a culpa é dela. Ela é que fez o que não devia, não é? Ela é que se atrasou, ela é que está a complicar isto tudo. E quando perguntaram a Eva também tentou jogar as culpas para o outro lado, e ali surge a primeira briga conjugal. E eles perdem o paraíso por causa disto. E logo a seguir, quando vemos a primeira família, o inimigo novamente se introduz, colocando a inveja, colocando a maldade no coração de Caim, que mata o seu irmão, os dois primeiros irmãos. O diabo tem uma fúria tremenda para com a família, irmãos. Ele quer destruir as nossas famílias. E nós estamos a viver um momento na nossa sociedade ocidental de ataque furioso contra as famílias. No nosso país, que se diz cristão, que se diz um país que entende os princípios do cristianismo como base para os seus princípios e a sua moral, nós estamos assistindo paulatinamente à destruição da família. Tudo começa quando se facilita o divórcio e se torna o divórcio uma coisa tão banal e tão simples. As pessoas estão dispostas a ser fiéis a tantas coisas. Outro dia, na classe de casais, temos uma classe de escola dominical especial para jovens casados, para tentar ajudar a fortalecer os casamentos. A professora usava o exemplo e dizia que os homens, muitas vezes, são muito mais fiéis ao seu clube de futebol do que à sua esposa. Não é? Quando se sugere ao indivíduo: você é benfiquista, pá, olha, é assim, isto não está muito bem, porque é que você não se muda para o Porto? Ele reage furiosamente. É capaz de nos esganar naquela hora. Imagina, eu vou mudar de clube.
Só Benfica até morrer. Mas ele jurou, comprometeu-se publicamente diante de Deus e da Igreja a ser fiel àquela mulher até o fim da sua vida, até que a morte nos separe. Mas a sua fidelidade ao Benfica é maior do que a esposa, porque ele pode trocar de esposa. Pode divorciar-se daquela esposa. A esposa pode separar-se daquele marido. E o inimigo primeiro introduziu o divórcio e agora vai introduzindo as outras coisas, irmãos. Agora o casamento já não é mais algo entre um homem e uma mulher. Já existem outras formas reconhecidas de casamento no nosso país. E em breve, estas uniões que são contra a natureza, vão receber autorização para adotar crianças. Irmãos, não nos enganemos, está tudo sendo feito de forma muito suave, é feito por trás, passo a passo. A maioria de nós nem percebe muito bem esta discussão que está agora no Parlamento da adoção, não sei o quê, conjunta, Irmãos, estão destruindo a família. E nós estamos a assistir. Como Igreja de Jesus, não deveríamos, porque Deus criou a família como instituição base. E esta instituição, a família, foi-nos dada como um modelo da Igreja. Querem perceber, irmãos? Então vamos só pensar um bocadinho. Por exemplo, já reparou qual é a expressão que nós costumamos usar para falar de Deus? Principalmente quando estamos a lembrar da Trindade, nós nos referimos ao Senhor como Deus Pai. No Antigo Testamento aparece 28 vezes, não é muito. Mas no Novo são mais de 300 referências a Deus como Pai. Foi Jesus que instituiu isso como forma clássica, quando Ele nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus. E o apóstolo Paulo confirma isto quando ele dizia aos crentes de Éfeso: há um só Deus e Pai de todos. Uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Desse modo, irmãos, estabeleceu-se o paradigma. A sociedade, evidentemente, gosta de dizer, e o mundo gosta de falar, somos todos filhos de Deus. Mas não é bem isto que a palavra do Senhor ensina. Mas a palavra nos diz que Deus é Pai. E o que é que isso traz à mente? O Pai é aquele que providencia. E a Bíblia ensina que o nosso Deus é um Deus que providencia. Ele é Jeová Jiré, é aquele que nos traz aquilo que nós realmente precisamos. Não necessariamente aquilo que nós queremos. Você, como pai, já foi alguma vez solicitado pelo seu filho para alguma coisa que ele queria, mas que não devia ter? Talvez, não é? As crianças têm uma habilidade para nos pedir coisas que não são boas para elas. Às vezes o seu filho pode lhe pedir uma faca, não é? Ou se calhar acha muito giro ganhar um lança-chamas no Natal. Mas não é uma boa ideia dar um lança-chamas a uma criança, não é? Não vai dar um bom resultado. As crianças às vezes pedem-nos coisas que não podem receber. Querem fazer coisas que não devem fazer. Oh pai, posso saltar de skate lá de cima do telhado? Ia ser tão giro, eu vi na televisão. Não faça isso, você não pode. E às vezes ficam ameaçados. Mas nós, como pais, sabemos que não podemos dar tudo aquilo que eles querem. Deus é Pai, irmãos. Ele nem sempre nos dá aquilo que nós queremos. Mas Ele dá aquilo que nós precisamos. Diz a palavra do Senhor. Como Pai, Ele cuida e Ele protege. E hoje, quando estamos a lembrar de como a nossa irmã teve um acidente tão dramático e pelo estado da viatura as coisas poderiam ser tão complicadas e que ela saiu sem nenhum arranhão, nós lembramos que o nosso Deus é Pai e os pais cuidam e protegem. Os pais orientam e guiam. Devem ser cabeça da família e dar orientação para os seus filhos. Tudo isso nós lembramos quando nós pensamos em Deus como Pai. Oh, irmãos, que responsabilidade. Que responsabilidade para nós que somos pais. Muito antes dos nossos filhos poderem entender Deus como Pai, eles vão aprender a ver uma outra figura como figura paterna. Qual é a figura que eles vão ter como pai? Qual é a figura que a Nicole vai aprender primeiro como pai, irmãos? Ela não vai primeiro aprender a ver Deus como Pai. E o Benjamin? Benjamin está na fila, está para a semana. Quem é que o Benjamin vai aprender a ver como Pai primeiro, irmãos? Não vai ser Deus, vai ser o Pai em casa. Que imagem de Pai nós estamos passando aos nossos filhos?
Sabia que há muitas pessoas que têm dificuldade enorme em aceitar o Evangelho, têm dificuldade em se aproximar de Deus, porque sempre que se fala de Deus como Pai, a imagem que trazem é tão terrível, é tão negativa. E quando falamos em pai, estas pessoas arrepiam-se, porque os pais que tiveram não foram pais cuidadosos, não foram pais amorosos, não foram pais atentos, não foram pais que abençoavam. E por isso, quando falamos de Deus Pai, então nós não queremos saber disto, então não nos interessa saber. Deus é Pai, então eu quero distância. Qual é a imagem que estamos a transmitir de Deus como Pai? Quero dizer duas coisas aos irmãos a respeito disto. Primeiro, se no seu caso, o seu pai não foi este pai de amor, eu quero dizer que há um Deus verdadeiro e que é um pai de amor verdadeiro. E que se você não recebeu do seu pai humano o cuidado, o carinho, a atenção que são ideais para o lar, você pode recebê-los no Deus verdadeiro. Não impeça que o amor de Deus chegue à sua vida, porque na sua experiência, a experiência com o seu pai humano, ela foi negativa. Peça a Deus que cure estas feridas no seu coração. Não o feche para o amor de Deus, porque este amor de Deus como Pai é extraordinário. Mas se você teve a alegria e o prazer e a bênção de ter em casa um pai que o guiou nos caminhos de Deus, se pode dizer com alegria que o seu pai ajudou a perceber a visão correta de Deus como pai, então louve a Deus. Aprecie aquilo que tem. Agradeça ao Senhor. E vamos nós, como pais, ter este cuidado, porque os nossos filhos vão ter a primeira visão do Pai em nós. Mas se Deus é Pai, irmãos, então nós somos filhos. O mundo diz, somos todos filhos de Deus. A Bíblia não diz isso. Em João 1,12 diz assim, mas a todos quantos o receberam. Receberam a quem? A Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A quem? Aos que creem no seu nome. Então, meu querido, a primeira coisa é, você é realmente filho de Deus? Já foi adotado na família? Tem que nascer na família de Deus. Quando você nasceu fisicamente, nasceu na família A, B ou C. Nasceu na família Sousa, na família Silva, na família Santos, na família Pereira, Oliveira, seja qual for. Mas você precisa nascer na família de Deus. Enquanto não nascer na família de Deus, não pode dizer que é seu filho. E como é que você faz isso? É crendo em Jesus. É pedindo a Deus perdão pelos seus pecados. É aceitando que a morte de Jesus na cruz foi por si. Já fez isto alguma vez? A Bíblia diz, foram feitos filhos de Deus os que creem no seu nome. Se ainda não entrou nesta família, pode entrar hoje. Precisa entrar. Deve entrar. Fale com Deus nas suas próprias palavras. Diga isso a Ele. Ó Senhor, eu ouvi isto, sempre achei que eu era teu filho, mas se calhar não sou. Mas eu preciso ser, eu gostaria de ser. Entendi que estou afastado de ti, mas que Jesus fez o que era preciso para que eu fosse teu filho. Eu quero ser teu filho. Perdoa-me. Aceita-me na tua família. A Bíblia diz que Deus não está longe daquele que se humilha diante dele e que pede com um coração sincero. Porque quando nós entramos neste relacionamento, irmãos, e somos feitos filhos de Deus, que maravilha! O que é que isto significa? O acesso que nós temos a Deus é o acesso ao Pai. Os irmãos já ouviram esta ilustração certamente muitas vezes, não era? Como era difícil chegar às vezes à mão dos reis, chegar à presença dos imperadores, aqueles homens que governavam e que estavam tão distantes e que tinham uma guarda que os protegia constantemente. E de repente uma criança fura no meio da guarda e vai correndo diretamente sentar-se no colo daquele homem que está no trono a julgar. E ninguém impede. Porquê? Porque é o filho do rei. É a filha do rei. É o filho, é a filha do imperador. Quando pensamos que somos filhos de Deus, irmãos, lembramos que nós temos acesso ao Pai a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Você não precisa estar aqui necessariamente para orar, em qualquer lugar pode falar com Deus. E Ele o ouve em qualquer lugar que está, porque você é seu filho, é sua filha. Como filhos, nós temos a confiança e a certeza, porque Ele, como Pai que nos adotou, vai nos tratar tendo em conta esta relação. Mas também quando lembramos que somos filhos, irmãos, nós devemos ao Senhor a honra que devemos aos pais. E a obediência
Qual é a melhor maneira dos filhos nos mostrarem o seu amor? É quando ouvem a nossa palavra. É quando atendem aquilo que nós lhe mandamos fazer. Quando é que um pai tem satisfação e alegria no seu filho? Quando ele orienta o filho de uma certa maneira e o filho cumpre aquilo que ele disse. E principalmente quando nós sabemos que os nossos filhos cumprem aquilo que nós orientamos, quando nós não estamos a ver. Já lhe aconteceu? Quando estamos a ver, não é? Nós damos aquela cara feia. Às vezes treinamos os nossos filhos de tal maneira, pelo menos eu assim treinei os meus, que bastava levantar a sobrancelha, não é? Quando a sobrancelha levantava, ops, atenção, alguma coisa está errada. Sinal vermelho, é alerta. Vamos corrigir o que está errado. Mas e quando você não está presente e alguém vem lhe dizer, olha, o seu filho esteve lá em minha casa, olha, fiquei impressionado, comportou-se muito bem, obedeceu a tudo aquilo que eu disse. O que é que acontece no seu coração? Alegria, não é? Como pai, como mãe, fica feliz, fica contente. O meu filho é um filho obediente. Irmãos, quer agradar o coração de Deus? Você gostaria? Sabia que você pode pôr um sorriso nos lábios do Senhor? Deus é Espírito, não é? Mas nós falamos disso de forma antropomórfica. Vemos o Senhor como nós poderíamos imaginar. Mas o Senhor pode ficar feliz conosco. Ele pode ficar contente. Ele pode sorrir para nós. Quando? Quando nós somos filhos obedientes. Quando pomos em prática aquilo que Ele nos diz para fazer. Ele se alegra conosco. Mas, irmãos, quando nós lembramos que somos filhos de Deus, há uma coisa muito importante. A herança. A herança. Cá em Portugal valorizamos muito a herança, não é? Às vezes falo com alguns pais que estão muito preocupados de estarem ali a dirigir tudo muito direitinho porque estão sentindo que a sua vida poderá não se prolongar muito e o que é que eu vou deixar para os meus filhos? Meu querido, eu não sei se o seu pai tem uma herança grande para lhe deixar ou não. Os meus não tiveram. Eram missionários. Trabalharam na obra de Deus. Gastaram-se. Não tinham posses para deixar. Deixaram-nos a herança mais importante de todas, que era a herança espiritual. Que era a certeza da salvação, que era a confiança no Senhor, que era o amor pela sua palavra. Mas qual é a herança maior que nós recebemos? É como filhos de Deus, irmãos. Poderá haver herança maior? Se Deus é seu pai, já pensou no tamanho da herança? É uma herança muito grande, é muito grande. A herança celestial que nós temos a certeza de receber. Por isso, Jesus dizia, na casa do meu pai, há muitas moradas, há muitas moradas. Não se preocupem, vou preparar-vos lugar. E um dia eu voltarei para vos levar e vocês ali poderão receber esta herança. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, porque nós somos filhos. Mas sabe de uma coisa? Nós somos filhos, mas não somos filhos únicos. Deus é pai, mas não é pai de filhos únicos. Às vezes parece que nós nos comportamos como se só nós fôssemos filhos. Jesus perguntou a certa altura, quando as pessoas vieram lhe dizer, olha, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora. Jesus perguntou, quem é a minha mãe e os meus irmãos? Quem é a minha mãe e os meus irmãos? Os meus irmãos são estes que estão aqui comigo, que ouvem e atendem aquilo que eu digo. Fazendo a vontade de Deus, nós nos tornamos irmãos. E a palavra de Deus repete uma após outra vez a noção da irmandade na igreja. Estão a ver, irmãos? A família é o modelo da igreja. Pai, filhos, irmãos. Nós somos irmãos. É por isso que aqui nós nos referimos ao irmão fulano, a irmã fulana. Quando as pessoas não estão acostumadas a esta linguagem, acham estranho. Quando às vezes nós nos referimos a alguém como a irmã fulana, pensam que é alguém necessariamente que está num convento, não é? Porque estão acostumados a esta linguagem no nosso contexto católico. Mas quando nós estamos aqui a falar de irmãos e irmãs, não são necessariamente pessoas que estão dedicadas ao Senhor lá fechadas dentro de um mosteiro, mas aqueles que dedicam ao Senhor as suas vidas, mas vivendo o dia a dia do seu cristianismo. Esta ligação que existe na igreja, em que nós somos irmãos uns dos outros, nos lembra a proximidade. Eu não sei se existe este ditado aqui em Portugal, mas eu creio que sim. Pelo menos no Brasil nós costumamos dizer, às vezes, ao falar sobre família, sangue é mais grosso que água. Não é? Sangue é mais grosso. Significa que a ligação que eu tenho com os meus irmãos de sangue é uma ligação mais forte. Mas, irmãos, no que diz respeito à Bíblia, isto também é verdade. Porque aquilo que nos une é sangue. E você vai dizer, mas nós não somos da mesma família de sangue. Mas é sangue que nos une. É o sangue de Jesus. Há um hino que nós cantamos, um coro que por vezes cantamos aqui na igreja, que diz, eu sei que foi pago
um alto preço, para que contigo eu fosse feito um, meu irmão. E este alto preço foi o sangue de Jesus. O que é que nos une? São laços de sangue, sim, Senhor. Nós somos irmãos e irmãs de sangue. Não o sangue humano, não o sangue que tem o mesmo DNA, mas o sangue que foi de Jesus, do Cordeiro de Deus que foi derramado por nós. E quando nós lembramos isto, irmãos, a ligação que nós temos com os nossos irmãos em Cristo é maior do que qualquer outra. Ou deveria ser maior do que qualquer outra. A nossa família verdadeira é a família que temos no Senhor. E não estou com isso tirando o valor da família humana, irmãos, não. Mas o sangue do Senhor Jesus traz-nos esta ligação especial. Como irmãos, o cuidado, a solidariedade, a atenção que nós devemos ter uns para com os outros. A Bíblia chama a atenção de que nós devíamos amar ao próximo, mas várias vezes lembra, mas primeiro aos domésticos da fé. Aqueles que conosco partilham a mesma confiança, a mesma certeza, o mesmo espírito. Na igreja nós somos chamados a sermos irmãos neste sentido, a nos protegermos uns aos outros. E esta proteção passa pelo cuidado, por saber o que é que se passa, por orar, por intercedermos. Oh, meus irmãos, eu não sei consigo, mas eu sou o irmão mais velho da casa, primeiro filho. E a minha casa éramos só dois, eu e a minha irmã. Ela era mais nova e não era só por ser menina, mas porque era mais nova. Eu fui um irmão muito cuidadoso. Costumava acompanhar quando a minha irmã saía da escola e saber o que é que se passava com ela. E havia uma altura que havia lá um menino que vinha atrás dela quase todos os dias da escola e, enfim, vinha dizendo coisas que não eram muito bonitas. E um dia a minha irmã chegou em casa a chorar e eu perguntei-lhe o que foi e ela contou-me o que tinha acontecido. Então no dia seguinte eu fui esperá-la à saída da escola. E lá passou a minha irmã e eu estava numa esquina e quando ela passou e viu-me, eu fiz-lhe sinal, continua, faz-te conta que não viste nada. E logo a seguir passou o rapazinho. E o rapazinho ia atrás dela a uma certa distância e chamava coisas e dizia, enfim, coisas que não eram lá muito bonitas. E então eu, muito calmamente, claro, tínhamos 5 anos de diferença, eu era um bocado mais alto, não é? Eu cheguei muito suavemente, muito tranquilamente e coloquei a minha mão sobre o ombro do rapaz. E ele levou um grande susto. Eu disse, aquela lá é a minha irmã. Se eu apanhar-te mais uma vez neste caminho a fazer estas coisas, tu não vais gostar do que te vai acontecer. Bem, o rapaz saiu a correr, irmãos. Segundo consta, ainda está dando voltas ao quarteirão. Irmãos, nós nos protegemos. Somos família. Era minha irmã. Eu não podia deixar que isso lhe acontecesse. Os irmãos não fiquem nervosos porque eu não bati no rapaz. Apenas lhe disse que não devia continuar a fazer aquilo. Mas acho que o meu tamanho foi suficiente para que ele percebesse a mensagem. Como irmãos em Cristo, nós temos que nos proteger. O irmão tem orado pelos seus irmãos? Tem intercedido por eles? Tem pedido ao Senhor? Olha, nós temos uma lista de doentes pelo qual precisamos orar. Nós temos uma lista de irmãos desempregados na nossa igreja que precisam de encontrar trabalho. Nós temos outros problemas e outras dificuldades que vão acontecendo. O irmão está informado? Ou será que entra e sai daqui tão depressa que não chega a perceber o que é que se passa com os outros? Não é esta a família do Senhor, mas como irmãos somos chamados a isto. Como irmãos, como família, somos chamados à fidelidade. Família não se muda, não se troca. É família. É família. Enquanto estivermos aqui, é família. Se somos irmãos em Cristo, é família. Mas eu chamava a atenção dos irmãos ainda para uma última figura. Está lá em Efésios no capítulo 5, os irmãos lembram-se do texto, mas se quiserem abrir podem. Efésios capítulo 5, a partir do verso 22, em que o apóstolo Paulo fala a respeito do casamento e usa a figura do casamento para exemplificar a realidade da igreja de Jesus. E ele diz assim, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos, e vós, maridos, amai a vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos.
Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor à igreja, porque somos todos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem a seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, assim também vós, cada um em particular, ama a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Irmãos, a igreja é a noiva de Cristo. O Senhor é o noivo, é o marido da igreja. Os irmãos veem, mais uma vez, a família como um modelo para aquilo que nós devemos aqui viver. E que responsabilidades isso põe sobre nós? Maridos, nós somos chamados a ser um exemplo, porque somos exortados pela palavra a amar como Cristo amou. Eu sempre digo que este texto é muito mais difícil para os homens do que para as mulheres. As irmãs não costumam gostar deste texto porque diz que as mulheres devem sujeitar-se aos seus maridos. Mas leiam o texto inteiro e depois digam-me qual é o trabalho mais difícil. É dos homens. Porque Deus criou o homem e depois criou a mulher como sua ajudadora e colocou a responsabilidade da direção sobre o homem, e esta liderança traz um peso de grande responsabilidade. Nós somos chamados a estar à frente, a darmos o primeiro passo e a darmos o exemplo. Quem amou primeiro? Cristo amou. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Antes que houvesse igreja, Jesus a amou e se deu sacrificialmente por ela. Maridos, quem deve começar a demonstrar amor somos nós. Já reparou que em nenhuma das exortações bíblicas é preciso pedir às esposas que amem os maridos? Parece que não é necessário. Mas é preciso dizer sistematicamente: amem as suas esposas. Cristo amou inicial, o seu amor foi proativo. Foi Ele que amou primeiro. E amou ao ponto de se dar. É um amor que cuida, é um amor que protege, é um amor que providencia liderança. É este o amor que nós fomos chamados a dar. O peso é grande. Está-se a sentir pequenino no banco. Eu também. Mas temos um aliado. Temos o exemplo maior. Aquele que nos mostrou como é que se amava, está connosco para nos ajudar. E nós precisamos da sua ajuda. Mas as esposas são chamadas a valorizar o amor dos seus maridos, como a igreja valoriza a Cristo. A amar de volta, a reverenciar e a sujeitar-se à liderança em amor, como exemplo daquilo que deve ser a igreja. Meus irmãos, já repararam o que aconteceria se os nossos casamentos fossem assim? Nós seríamos exemplo para a igreja e seríamos exemplo para o mundo. Imagine que as nossas famílias entendem que foram criadas por Deus como modelo da vida comunitária, como modelo para a Igreja de Jesus. Imagine que nós vivemos em família aquilo que Deus nos ensinou e desejou para nós. Mostraríamos ao mundo aquilo que verdadeiramente é a Igreja de Jesus. Que relação existe entre a família e a Igreja? Profunda, irmãos, profunda. O nosso cristianismo não existe só no domingo. E não existe só entre estas paredes. Ele começa e se mostra de maneira mais marcante. É lá em casa. Porque se ele não tiver predominância no nosso lar, vai servir de muito pouco. Mas é lá que ele começa. É lá que sai o exemplo. E é de lá que o modelo de Deus para a igreja se manifesta. Irmãos, não é utopia, não é um sonho, não é uma ilusão. É o plano de Deus. E se nos parece difícil, certamente o é, porque o Senhor é perfeito e os seus planos são perfeitos. Mas Ele está connosco para que o seu plano possa se realizar. Que o Senhor possa nos dar esta satisfação. Que Ele possa nos dar esta alegria de crescer no sentido de que as nossas famílias sejam realmente este modelo para a igreja e para o mundo. Amém.